Olá, Jéssica. Olá, Leandro. Boa noite a todos os senhores, cada um de vocês. Nós somos todos. Nós três somos todos. Vamos lá. Já botei para gravar. Me perdoem. Aqui em Friburgo está esfriando bastante. Essa mudança de clima é sempre delicada, né? Especialmente depois do banho. Sempre me pega. Me confirmem, por favor. Eu anotei aqui e tenho a lembrança. Mas me confirmem, por favor, enquanto somos só nós três. Eu tenho até desconfiança, Jéssica, que o Leandro caiu. Estava vermelho aqui o ícone dele. Vamos ver. Quem tiver aí, vê, por favor. Se nós finalizamos no encontro passado os efeitos do recurso. Eu tenho a impressão que nós falamos, enquanto fazíamos a vista de prova, nós falamos dos efeitos suspensivo, devolutivo e translativo dos recursos. E aí finalizamos os efeitos. Tenho 99,9. Na verdade, eu tenho certeza, só quero confirmar se eu estou por algum motivo equivocado. Terminamos no efeito translativo, exatamente isso. Então, obrigado, Jéssica. Com isso, nós concluímos o estudo dos efeitos. Tínhamos começado nos encontros anteriores e agora nós concluímos. Me tira uma dúvida, por favor, Jéssica. Você escuta aí ao fundo um barulho externo? Me diga, por favor, se o microfone está captando um barulho externo. Vou ser bem franco, porque minha filha está brincando, está escutando. Vou resolver isso rapidamente, só um momento. Pronto, resolvido. Acho que agora melhorou. Boa noite, Andressa. Acho que agora melhorou. Bom, vamos lá. Vamos seguir. Eu vou aproveitar. Eu tenho que dar um recado para vocês. Vou aproveitar e vou dar logo o recado de uma vez. E aí depois eu repito, conforme for fazendo as interrupções entre um tópico e outro. Como a gente for fazendo aquelas pausas para o café, o quórum for aumentando, eu repito. Não tem problema nenhum. Eu já marquei a nossa aula de reposição para esse sábado agora. Sábado agora, 2 horas. Já está no sistema. Está lá no sistema AVA, com o nome... É o próximo encontro, depois desse. Está com o nome bem intuitivo. Tá com a data. Eu não lembro exatamente qual é a data, se é 24, sei lá. Hífen, aula de reposição. 14 horas. Dia 24/10. Dia 24/10, exatamente, Andressa. 24/10, sábado agora,
às 14 horas. Eu tinha anotado aqui também no meu caderninho das turmas. Eu já marquei das turmas todas. Vou ficar aí alguns sábados dando aulas. E eu marquei uma turma para amanhã, uma turma de tarde, para não ficar tão cansativo também para mim. E a de vocês, portanto, é esse sábado agora, 14 horas. Quem não puder assistir, sem problema algum, tranquilo, vai ficar gravado e assistem depois, ok? Agora, o que a gente tratar, independentemente do quórum que tivermos, até se eu estiver sozinho dando aula no sábado, é matéria dada, né? Aula de reposição é matéria do conteúdo programático, beleza? Vou repetir isso no curso da aula, quando fizer uma pausa para tomar um gole de café, para respirar, o quórum aumentar um pouquinho, já aumentou, estamos aí com 6, já melhorou um pouquinho, eu volto a tratar isso com vocês, tá? Então vamos lá. Bom, meus amigos, nós vamos na aula de hoje seguir no estudo da teoria geral dos recursos. E aí nós veremos os princípios dos recursos. Nós veremos os princípios que orientam a compreensão desse instituto, do Instituto do Recurso. E o primeiro desses princípios, nós temos princípios específicos aqui, né? Os princípios genéricos como contraditório, isonomia, publicidade, incidem aqui também, naturalmente. Mas nós temos princípios específicos sobre a atuação dos recursos no tribunal, e são esses que nos importam aqui. Como, por exemplo, o princípio do duplo grau de jurisdição. O princípio do duplo grau de jurisdição. E o que consiste o duplo grau de jurisdição? Primeira informação sobre o duplo grau de jurisdição. O que significa? Qual é o sentido? Qual é o alcance? O duplo grau de jurisdição consiste na possibilidade de revisão de uma nova análise das decisões judiciais. Está associado, portanto, à ideia da falibilidade da razão humana. A possibilidade, como quem julga é um homem, como os homens estão sujeitos a errarem, mesmo que alguns acreditem que não, mas todos nós estamos sujeitos a errar. O sistema jurídico prevê a estruturação de diversos mecanismos para revisão das decisões, de modo que com as constantes revisões você diminua a probabilidade de manutenção de um erro. Se diversas instâncias distintas, diversos órgãos judiciários distintos analisam a decisão, a probabilidade de se manter uma decisão equivocada é menor. Tudo bem. Em tese possível também que o judiciário venha acertando, proferindo a decisão correta em todas as instâncias, e na última ele venha proferir decisão errada, equivocada. Isso é natural da indeterminabilidade do direito, dessa indefinição do direito ser uma ciência semântica. Mas isso já é uma outra questão. A ideia que nós estamos tratando aqui por exemplo, uma má compreensão das provas, alguns elementos objetivos, por exemplo. Então, como erros crassos podem ser cometidos, erros podem ser perceptíveis de um modo mais objetivo, é possível que uma outra instância venha a corrigi-los. E aí, é nesse sentido que nós temos um duplo grau. O duplo grau consiste, portanto, numa nova apreciação, numa nova análise. E o recurso, como nós vimos, tem justamente essa ideia, esse sentido, finalidade de impugnar uma decisão judicial. Nós vimos que, entre os resultados possíveis do recurso, nós temos a reforma, a invalidação
o esclarecimento ou a integração de uma decisão judicial. Então, a finalidade mesmo do recurso é essa, de provocar uma nova análise, em regra por um outro órgão. Nós vimos que o efeito devolutivo ele acarreta a devolução da compreensão daquela controvérsia jurídica, em regra, para uma outra instância, para um outro órgão. O juízo ACO, juízo ad quem. Sai do juízo ACO e vai para o juízo ad quem. Bom, um outro ponto a se tratar a respeito desse duplo grau, vimos o que é, portanto, o duplo grau. Agora, seria esse duplo grau, esse princípio do duplo grau, seria uma garantia constitucional? Ou seria algo de observância obrigatória, inafastável? E a resposta é não. Não. É um princípio, é verdade, mas nós vimos, e eu tratei com os senhores, que nós temos decisões, é possível se cogitar de decisões irrecorríveis. Ainda que excepcional a hipótese, é possível se cogitar de decisões irrecorríveis. O sistema jurídico ele promove esse princípio do duplo grau de jurisdição. O nosso sistema promove até, estica demais a corda. Nós temos muitos recursos. O nosso ordenamento promove, consagra sobremaneira esse princípio do duplo grau de jurisdição, mas isso não é uma garantia fundamental. Eventual processo no qual isso não seja observado, porque nós vimos, eu já passei um exemplo para vocês no outro encontro. Imagina uma ação de improbidade administrativa que já comece no plenário do STF. Vai recorrer para onde? Como aconteceu em alguns casos, em algumas condenações do mensalão. Então, o entendimento predominante, inclusive no âmbito do STF, é que o princípio do duplo grau de jurisdição, em que pese a sua importância e relevância, não chega a ser uma garantia constitucional. Não tem previsão constitucional nem expressa nem implícita. Esse é o entendimento predominante. Agora, minoritariamente, nós temos a posição do professor Nelson Neri, que é um doutrinador da maior envergadura. É um insigne processualista, né? Professor Nelson Neri Júnior. E ele tem uma obra, inclusive famosa, dos princípios processuais, onde ele defende ser o duplo grau de jurisdição uma garantia fundamental do processo. E para Nelson Neri, seria o duplo grau de jurisdição uma garantia fundamental, estaria, portanto, contido na Constituição como garantia fundamental o duplo grau de jurisdição de um modo implícito nos artigos 102, inciso 3º e 105, inciso 3º, 2º e 3º da Constituição Federal. O artigo 102, incisos 2º e 3º, e também o artigo 105, inciso 2º e 3º, ambos da Constituição Federal, que prevêem o recurso ordinário constitucional e os recursos, vou abreviar aqui, né, excepcionais, os recursos excepcionais para, comecei pelo STF, para o STF e para o STJ, respectivamente. Para o STF e para o STJ, respectivamente. Então, estaria previsto no artigo 102, inciso 2º e inciso 3º. Recurso ordinário para o STF, 102, inciso 2º. Recurso extraordinário para o STF, 102, inciso 3º. E estaria implícito no 102, inciso 2º, recurso ordinário para o STJ. E no 102, inciso 3º, recurso extraordinário para o STJ, recurso especial, falei uma barbaridade, recurso especial para o STJ, a previsão
de duplo grau de jurisdição como uma garantia constitucional. Mas volto a dizer, esse entendimento dele é um entendimento realmente minoritário, para não dizer que isolado. Praticamente só ele pensa assim. Ok? Então esse é o primeiro princípio que nós devemos analisar e já acabamos de tratar o princípio do duplo grau de jurisdição. O próximo princípio que nós veremos, vamos em frente, temos bastante princípio a ver, é o princípio da taxatividade. Princípio da taxatividade. Taxatividade ou legalidade estrita. Princípio da taxatividade ou legalidade estrita. O que significa esse princípio da taxatividade? Significa dizer que os recursos eles são previstos em um rol taxativo. Taxatividade, o rol dos recursos é taxativo. Legalidade estrita significa dizer que é recurso aquilo que a lei prevê estritamente como sendo recurso. Significa o mesmo. Significa, é recurso, tem natureza recursal, aquele ato de impugnação ao qual a lei taxativamente atribui a natureza de recurso. Então, a natureza recursal não pode ser atribuída por uma construção, por uma ampliação doutrinária / jurisprudencial. Recursos são remédios, são atos previstos em lei como tais. Eu vou lhes trazer um exemplo, quer ver? Vou trazer aqui para os senhores o que consta do artigo 994. O artigo 994, ele inaugura, vou até trazer aqui, inaugura o título 2º do Código, que trata sobre os recursos. Já lá. Título 2º, dos recursos. Disposições gerais. Artigo 994. São cabíveis os seguintes recursos. E aí, ele traz os incisos. Olha que gracinha. Apelação, agravo de instrumento, agravo interno, embargo de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial, agravo em recurso extraordinário e embargos de divergência. Ok? Esses são os recursos. Agora, diante do que eu falei para os senhores, esses são os únicos recursos que existem? Os senhores naturalmente poderiam até imaginar que sim, e nós não temos tempo. Primeiro, nós não temos tempo para suspense. Segundo, nesse cenário virtual atrapalha um pouco essa dinâmica de ficar perguntando e tal. Aqui os senhores têm que ter cuidado, a gracinha aqui está em torno do seguinte: os senhores têm que ter cuidado e acaba ensejando uma dúvida aqui, até o discurso, o 994 diz que são cabíveis esses recursos. O rol é taxativo. Então só existem esses recursos, vocês poderiam ser induzidos a dizer que sim. Só que veja, o Código de Processo Civil é uma lei. Só que o Código de Processo Civil não é a única lei que existe. Esses são os recursos previstos no CPC. Nada impede que outra lei venha a prever outros recursos, como realmente acontece. Nós estamos aqui em Processo Civil 3. Significa dizer que os senhores já passaram por Processo Civil 2. Então, os senhores já viram, por exemplo, o que consta do artigo 41 da Lei do JEC, né, que é a Lei 9.099 de 95. O que esse artigo 41 dessa lei prevê? O recurso inominado, que se chama de recurso inominado. Está entre aspas, né? Estou escrevendo aí entre aspas.
Porque o recurso inominado não é uma denominação prevista em lei. Aliás, muito pelo contrário, ele tem esse nome, recurso inominado, porque ele não foi nominado. Olha lá, 994 do CPC deu nome aos recursos, falou apelação, agravo de instrumento, agravo interno, deu nome aos recursos. Nesse artigo 41 da lei do GEC, dá uma olhadinha lá para ver se vocês não estudaram no momento próprio. Vai dizer que da sentença cabe recurso. Ah, mas qual recurso? Recurso. Recurso. É um recurso sem nome, é um recurso nominado. Por isso que eles chamam na prática de recurso inominado. É um outro recurso, previsto em lei. Se é previsto em lei, pode ser recurso? Pode. Por isso que percebam, recurso é um ato processual de impugnação, é um remédio de impugnação previsto em lei. Eu costumo dizer aqui, fica uma coisa horrorosa, mas é para chamar atenção mesmo, de propósito. O princípio é o princípio da taxatividade. É o princípio da legalidade. Não é o princípio do Código de Processual Civilidade. Não existe um princípio do Código de Processual Civilidade. Significa dizer que não é recurso só o que está no Código. Não é isso. Quando se fala princípio da legalidade, significa dizer que é recurso aquilo que a lei chama de recurso. Aquilo que a lei taxativamente atribui à natureza recursal. Legalidade significa Código de Processual Civilidade? Código de Processo Civil? Não. Não é uma via de mão dupla. O Código de Processo Civil é uma lei. Mas não é a única lei que existe no mundo. Óbvio que não. Existem várias outras leis. Então, outras leis podem prever recurso também, como o artigo 41 da lei do GEC, o artigo 34 da lei da lei de falência, não, artigo 34 da LEF, artigo 34 da LEF, artigo 100 da lei de falência, agora sim da lei de falência. Então é isso, tá? São alguns exemplos de outros recursos previstos no ordenamento. Tá? Agora, esse princípio da taxatividade, ele pode ser mitigado, não é bem ele que é mitigado, não. Tá? Mas, assim, na verdade, o que é mais mitigado é um outro instituto do cabimento. Tá? Mas nós temos um outro princípio que nós veremos aqui, que é o princípio da fungibilidade. Princípio da fungibilidade. E pelo princípio da fungibilidade, a fungibilidade significa você justamente trocar um pelo outro. Quando chegar o momento próprio do requisito de admissibilidade, nós veremos que nós temos um terreno próprio para apelação. Temos um terreno próprio para o agravo de instrumento, e um terreno próprio para o agravo interno, e por aí vai. Você tem que manejar o recurso certo. O que a fungibilidade prevê? Que você pode... É até admissível que você interponha um no lugar do outro. Então, em tese, você poderia utilizar o recurso errado, o recurso que não é taxativamente previsto para aquela hipótese. Mas aí nós temos que passar para o estudo da fungibilidade, para entender melhor essa hipótese aqui. Tá? Vamos, então, justamente tratar vamos a ela. A ele, né? Vamos a ele, ao princípio da fungibilidade, já que ele foi citado aqui, já que ele foi pontuado. Tá? Então, vai ficar melhor. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou tratar dele agora, não. Eu vou tratar dele adiante. Tem um outro que faz mais sentido, tratar de um outro princípio vai fazer mais sentido ainda. Vamos seguir. Deixa a fungibilidade depois, porque ele é o princípio, um dos mais complicados. Vamos tratar de um outro que é mais simples um pouco. Um minutinho.
Hoje é dia 20, né? Tô de volta aí. Caramba, sumiu aqui o negócio. Acho que agora vai, peraí. Vamos tratar agora do do princípio da unirrecorribilidade. 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 Unirrecorribilidade ou unicidade ou singularidade. Unirrecorribilidade ou unicidade ou singularidade. É uma complementação do que nós vínhamos falando ainda agora, aquela ideia que eu pontuei, de cada recurso tem um campo específico, tem a ver com o requisito de admissibilidade que nós trataremos adiante, que é o cabimento. Então é justamente isso, de cada decisão é cabível apenas um recurso. E nós veremos isso no momento próprio. Mas de cada decisão é cabível apenas um recurso. É claro, nós não temos uma pluralidade de recursos para você utilizar qualquer um, você pega na nuvem assim qualquer um e utiliza ele. Não é um jogo de cartas, né? Você utiliza aleatoriamente. Óbvio que não. Você vai manejar esse instrumento processual de acordo com a evolução do processo. Você tem que utilizar o recurso correto no momento adequado, de acordo com a decisão que você pretende impugnar. Para cada decisão tem um recurso específico. Você tem que impugnar um recurso apenas. Você não pode, na dúvida, por exemplo, em dúvida se é apelação ou agravo de instrumento. Vou interpor os dois. Não pode. Só pode interpor um deles. Então, é vedada a interposição simultânea de recursos. Ok? Isso gera preclusão consumativa, né? O primeiro deles a ser protocolado é o que vai valer. De modo que precluiu a via impugnativa. Se o recurso correto, se o recurso cabível for o outro, você chutou errado, dançou. Vale o primeiro. A preclusão consumativa. Agora, nós temos exceções a esse princípio da unirrecorribilidade. E a exceção a esse princípio é o cabimento dos embargos de declaração e os recursos extraordinário e especial. Então, olha lá. Eu disse até agora para vocês, por conta desse princípio da unicidade ou da singularidade, que cada decisão deve ser impugnada por um recurso específico. De cada decisão cabe um recurso apenas, salvo o cabimento dos embargos de declaração. Eu já mencionei para vocês que os embargos de declaração, eles são recursos absolutamente excepcionais. Tanto que há mesmo doutrina minoritária que defende que ele não deve nem mais ser recurso. Por que eles são tratados como recurso e tem que ser realmente tratado como recurso? Olha o 994, inciso 4. A lei diz que é recurso. Acabamos de tratar do princípio da taxatividade, da legalidade estrita. Recurso é aquilo que a lei chama de recurso. A lei chama de recurso, o recurso é. Pode a doutrina virar para a lei e falar que a lei que não é recurso, se a lei chama de recurso. Então, enfim, eu até concordo que até não poderia ser, mas a lei trata como sendo, tem que ser. Ok? Mas eles são recursos absolutamente excepcionais. Naquelas finalidades
nós vimos que os recursos são aptos a alcançar, os embargos de declaração, nós pontuamos isso, eles não visam a reforma ou a anulação da decisão, pelo menos não de modo direto. Pode ser, no máximo, a reforma será alcançada de um modo indireto. Nós veremos isso no momento próximo. São os embargos com efeitos infringentes. Mas, em geral, o objetivo dos embargos é o mero aperfeiçoamento da decisão. Então, o sentido dos embargos são distintos. Enquanto todos os outros recursos visam ou reformar, perdi, quero ganhar, ou anular, rasgar, jogar fora a decisão, os embargos querem só aperfeiçoar, querem só corrigir um erro formal, um erro material, uma contradição, uma obscuridade. Por isso que uma sentença, por exemplo, os senhores verão lá no artigo 1009, exemplo, artigo 1009, vai dizer que diante de uma sentença, o recurso cabível é a apelação. 1009 é paradigmático, é um dispositivo que prevê assim, da sentença cabe a apelação. Vou trazer o 1009, para que os senhores vejam como que é bonitinho o 1009. Os senhores já possam ir se acostumando com a previsão. Olha, isso aqui é todo o dispositivo, olha só. Isso aqui é tudo. Da sentença cabe a apelação, só isso. É o caput, né? Tem uns parágrafos, aí nós faremos no momento próprio. O caput é só isso. A sentença cabe a apelação. Então, recebendo uma sentença, qual recurso você deve interpor? Apelação. É o único recurso cabível. Aí você pode embargar? Você também pode embargar, você pode sempre embargar. Aí nós temos que ir lá para o artigo 1022. E o 1022, que trata dos embargos, eu não quero que os senhores entendam os recursos em si, tá? Quero que os senhores entendam o princípio. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão. Então, qualquer decisão judicial podem ser impugnadas, na verdade, aperfeiçoadas pelos embargos. Como eles não têm a finalidade de reformar ou invalidar a decisão, ao mesmo tempo que você pode apelar para tentar modificar a decisão, você pode, antes de apelar, você pode embargar para tentar sanar alguma contradição, eliminar uma obscuridade, uma omissão, um erro material. Então, quando se diz que só cabe um recurso, nós estamos tratando dos recursos, em geral, tirando os embargos de declaração. Nós estamos tratando dos recursos que têm a finalidade de impugnar para fins de reforma ou invalidação da decisão. Os embargos de declaração, eles são um mundo à parte aqui nesse contexto da unirrecorribilidade. Porque o 1022 prevê que cabem embargos de todas as decisões. Então, a decisão, a sentença, por exemplo, ela é impugnável por apelação e também por embargos. O acórdão ele pode ser impugnado por um recurso extraordinário e também por embargos. A decisão monocrática do relator, impugnável por agravo interno, e também por embargos. A decisão interlocutória pode ser impugnável por agravo interno, e também por embargos. Só que esse princípio da singularidade, portanto, ele se associa aos recursos paralelos, alheios aos embargos de declaração. Okay? Os recursos que
os dois recursos, aí ela tem que interpor os dois recursos ao mesmo tempo para que suba para os tribunais superiores. Aí, nesse caso, vai subir primeiro para o STJ, como prevê o artigo 1031. Ok? Então, é isso que trata esse princípio da singularidade. Os senhores estão aí? Os senhores ouviram essas exceções, essas duas exceções? Caiu geral, né? Os senhores ouviram a primeira exceção dos embargos de declaração? Os senhores não ouviram a primeira exceção dos embargos de declaração? Porra. Falei pra caramba dos embargos. É triste. Aí quebra a bicicletinha. Quanto tempo que os senhores caíram? Quanto tempo que caiu? Então, quando eu li o artigo 1022, então, mas aí os senhores viram mais ou menos. Aí eu não lembro a partir de qual momento na minha explicação dos embargos que eu li o artigo 1022. Não vai adiantar muito. Tem que falar de novo. Não vai adiantar. Bom, a lógica é o seguinte. Os recursos, os embargos de declaração, eles se distinguem dos demais recursos, porque os embargos têm a finalidade de aperfeiçoamento da decisão. Como está ali no chat para vocês, no artigo 1022. Vocês conseguem ver o chat? Não puxa o histórico, não? Puxa. Quando vocês voltam, vocês conseguem ver o que está ali? Preciso colocar de novo? Sim. Então já está respondido. Ali o artigo 1022. Para mim aqui, Natália, apareceu uma mensagenzinha, mas logo depois voltou. Então, os embargos de declaração, eles são recursos que têm finalidades distintas de todos os outros. Então, você coloca os recursos em dois grupos distintos. De um lado, os embargos de declaração, que têm finalidade de aperfeiçoamento das decisões, eliminar omissão, contradição, obscuridade. E do outro lado, todos os outros recursos, como nós apontamos na aula das características dos recursos, as finalidades possíveis dos recursos, os resultados, né, dos recursos. Todos os outros recursos têm a finalidade de reformar ou invalidar as decisões. Em assim sendo, como eles possuem finalidades distintas, como o artigo 1022, com essas novas mensagens, eu vou até buscar aqui de novo o texto do 1022. 1022 caput. 1022 prevê que cabem embargos de declaração sempre, contra qualquer decisão. O que o 1009 diz, a título de exemplo? Que a apelação não cabe de qualquer decisão. A apelação cabe da sentença. A sentença cabe a apelação. Mas a sentença não é uma decisão? Quando você soma o 1009 com o 1022, significa que da sentença cabe a apelação, mas também cabe embargo de declaração. Você pode pensar assim, então cabe dois recursos, professor. Eu direi, cabe, é isso que nós estamos tratando, é uma exceção a essa questão da singularidade, mas é uma exceção que faz sentido. Por quê? Porque eles possuem finalidades distintas. É isso que eu quero que os senhores saibam. A apelação terá a finalidade de modificar a sentença e os embargos de declaração têm a finalidade de aperfeiçoar a sentença. Por isso que cabem os dois. Por isso que cabe embargos de declaração de todas as decisões.
Ok? E a segunda exceção, eu dizia lá atrás que eram duas exceções do princípio da singularidade. A segunda exceção é quanto aos recursos para os tribunais superiores. Mais precisamente, o RE, recurso extraordinário, e o RESP, recurso especial. Em havendo causas impugnativas, autônomas e distintas, que justifiquem a interposição dos dois recursos, não faria sentido você interpor um RESP para sair daqui do Rio e ir para o STJ julgar, aí voltar de Brasília para o Rio, aí aqui no Rio você interpor um RE para sair do Rio e ir para Brasília para o STF. O STF está do lado do STJ. Então, nesse caso, os dois recursos têm a mesma finalidade, de impugnar a decisão para reformar ou invalidar a decisão. São dois recursos distintos, há dois tribunais distintos. E aqui a lei manda, é uma outra exceção, a lei manda interpor os dois juntos. Qual é o sentido aqui? É uma questão lógica, de proximidade dos tribunais. Nós vivemos numa federação. Pensa num. Agora com o processo eletrônico, até que ia doer menos, né? Mas pensa em processos físicos. Sai lá do Rio Grande do Sul para ir para Brasília. Para depois voltar para o Rio Grande do Sul para interpor outro recurso para voltar para Brasília. O deslocamento disso que não faz sentido nenhum. Por isso que, por uma questão logística, portanto, a lei previu isso e se mantém, porque realmente vai de uma vez os tribunais de lá vão. Tem toda uma previsão, um mundo à parte, a sistemática dos recursos para os tribunais superiores. Ok? E aí é a previsão que eu já trouxe para vocês, e está mais um pouco ali para cima, do artigo 1031 do CPC, artigo 1031. Olha ali. Na hipótese de interposição conjunta, a lei está dizendo, interposição conjunta, de recurso extraordinário e especial, os autos são remetidos em primeiro lugar para o STJ. Vai primeiro para o STJ e depois que vai para o STF. Ok? Esse é o princípio da singularidade, unicidade ou unirrecorribilidade. Senhores, aumentou o quórum aqui um pouco. Eu vou repetir algo que eu falei no começo do encontro. Não sei se os senhores repararam quando do login, quando entraram na aula de hoje, eu cadastrei para esse sábado agora, dia 24/10, às 14 horas, aula de reposição daquela terça-feira que a minha mulher se acidentou e eu não pude comparecer. Ela passou por uma cirurgia, para recordar os senhores. E eu estou seguindo o protocolo, seguindo o manual do aluno, seguindo o regulamento, como eu gosto de fazer, marcando a aula de reposição. A única data que eu tenho é sábado, eu dou aula todos os dias da semana, de manhã e de noite. E de tarde, no resto da manhã, de tarde, eu trabalho na PGM, não tem como. Os senhores também devem trabalhar de tarde, não teria como mesmo. Só me resta sábado. Então eu marquei para sábado agora, eu já marquei de todas as turmas, a turma dos senhores, mais uma vez eu digo, é esse sábado agora, dia 24/10, às 14 horas. Aí,
Eu que não vou perder um sábado, no meio da tarde para assistir a aula de processo civil. Problema nenhum. Eu já não estou fazendo controle de presença nem aqui na aula normal, que tirar uma aula de reposição num sábado. Não assiste? Tudo bem, tranquilo. Vai ficar gravado, como todas as aulas são, e você assiste depois. Eu só quero advertir o seguinte: só faz sentido a aula de reposição se for uma matéria nova, né? Então vai ser conteúdo dado. Mesmo que você não assista no próprio momento, você depois se agende aí para assistir. Se quiser assistir de pouquinho em pouquinho, aí é com você. Faça o seu horário. Se organize, mas depois você assiste o conteúdo que vai ser o conteúdo matéria dada, tá? Naquele momento que eu estiver dando aula no sábado. Beleza? Então tá bom. Vamos lá, vamos voltar. Espero que o sistema permita, que não... Beleza, Andressa, você vê depois, vai ficar gravado aqui. Bom plantão para você. E você vai ter o resto do dia 24 todo, o dia 25, o dia 26, para assistir, ficar gravado no sistema, como todas essas aulas, tá? Show de bola, tranquilo. Senhores, vamos lá, vamos seguir. Por nada, Andressa, tranquilo. Dando continuidade, então, ao estudo dos princípios, nós temos um outro princípio bobo para ver, quer ver? Esse princípio é rápido, o princípio da voluntariedade. O que significa o princípio da voluntariedade? É que o recurso é um remédio voluntário. Isso já apareceu até no conceito para os senhores, né? O princípio da voluntariedade significa que o recurso ele é um remédio processual e está na esfera de liberalidade, é um ato dispositivo, decorre da manifestação da vontade da parte. Portanto, né, nós vimos dentre as características do recurso que não existe recurso obrigatório. Tratamos lá do artigo 496, quando ele fala em duplo grau de jurisdição obrigatório, ok. Quando ele fala numa condição de exigibilidade, ok. Um reexame necessário, ok. Tudo isso é verdade. Sentenças desfavoráveis à fazenda pública, que com certas condições, nós tratamos disso já. Reexame necessário. Mas nunca se pode falar em recurso obrigatório, porque não existe recurso obrigatório. E o princípio que nós estamos agora tratando é justamente o princípio da voluntariedade, que reforça justamente essa ordem de ideias que nós já tínhamos passado, que o recurso decorre da vontade do recorrente. E aí, meio que em complementação disso, decorre um pouco desse princípio, vem um outro princípio, que é o princípio da... Não é exatamente uma consequência, mas tem um ponto de contato, o princípio da discursividade ou dialeticidade. Discursividade, apresentar o discurso, ou dialeticidade. Dialeticidade. Discursividade ou dialeticidade. Significa que, ao externar sua vontade em recorrer, ao impugnar a decisão, ao recorrer, incumbe ao recorrente apresentar as razões do recurso, as razões recursal. Seria, vamos dizer, a causa de pedir do recurso. Nós vimos, eu recordo aos senhores, o que consta do artigo 932, senhores hão de se lembrar dos poderes do relator. Nós tratamos do artigo 932. Eu quero aqui chamar a atenção, recordar aos senhores, o inciso 3º, 932, inciso 3º. Incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, o que me importa é essa parte agora.
o relator pode deixar de conhecer do recurso que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Nós vimos que isso está associado ao ônus argumentativo. A parte que recorre, ela manifesta um descontentamento com a decisão. Ela está impugnando a decisão. Então, incumbe a ela externar por que ela está impugnando, se opondo àquela decisão. Então, de um modo geral, a teoria geral dos recursos que aqui estamos, em todos os recursos, nós temos esse princípio da dialeticidade. Seria a causa de pedir. O que te leva a pedir ou a reforma, ou a invalidade? Nos embargos, são aqueles recursos excepcionais, seria ali a integração ou o esclarecimento da decisão. Aqui estamos no campo geral. Tem algumas previsões, como, por exemplo, o artigo 1010, inciso 3º, em relação à apelação, que vai prever, eu vou pegar só esse do 1010, tá? Não vou pegar, vou citar alguns outros, mas não vou pegar de todos, não. Vou pegar aqui a título de exemplo, porque nós vamos ver esses dispositivos no momento próprio, tá? Olha o 1010, inciso 3º. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau. Esqueçam isso. Eu quero destacar essa parte agora. Conterá. Então, a apelação deve conter as razões do pedido de reforma ou decretação de nulidade. Nós não vimos que os embargos estão no mundo à parte. Tirando os embargos, os outros recursos visam a reforma ou a invalidação. Então, o pedido da apelação, porque a apelação não são embargos. A apelação vai pedir reforma ou invalidação, nulidade, está ali. E a exposição argumentativa do porquê que está pedindo aquilo. As razões do porquê que se pede a reforma ou a nulidade. Olha aí a dialeticidade, a discursividade. Isso que está no 1010, inciso 3º, os senhores encontrarão também no 1016, inciso 3º, quanto ao agravo de instrumento. Os senhores encontrarão no artigo 1029, inciso 3º, quanto ao recurso extraordinário e recurso especial. Mas não precisa a lei prever, mesmo nos recursos onde o Código não prevê a exigência de fundamentação, isso já decorre desse ônus do 932, inciso 3º, do ônus de impugnação especificado. Então, nessas previsões, a lei está se repetindo. E não significa que no capítulo que não tem, seja no agravo interno, por exemplo, não mencionei. No capítulo do agravo interno é um recurso, né? 994, nós citamos aqui o agravo interno. Nós não estudamos ainda o agravo interno, mas eu já mencionei. Vou trazer ele aqui para vocês. O agravo interno que está no 1021. O agravo interno é um recurso que tem um artigo só. 1021. No 1021 não fala nada que o agravo interno tem que ter os motivos da impugnação. E a parte pode interpor recurso sem a impugnação especificada? Não pode, tem que ter. Então, essa é uma informação importante que os senhores têm que ter em mente. Lembrem sempre desse 932, inciso 3º, é um requisito específico. Eu trabalhei muito isso nesse meu livro que está para sair aí. Eu estou em tratativas finais com... Não estou nem em tratativas finais com a editora, já acabou. Agora eu estou só esperando a editora finalizar a editoração para sair. Ele vai sair nesse novo normal, nesse novo momento, somente em uma versão eletrônica, mas tanto na minha tese de doutorado quanto nesse livro eu trato muito essa questão do ônus argumentativo, que eu acho que decorre do contraditório substancial. Eu acho que isso é uma coisa muito importante e é algo muito caro
para o processo civil na minha leitura e chama a atenção, portanto, dos senhores. Bom, senhores, então está visto aí mais esses dois princípios. Vamos lá. Vamos seguir. Agora, tendo visto já situado essa questão da unirrecorribilidade, tendo avançado mais além da mera questão em torno da legalidade estrita, vamos agora tratar melhor da fungibilidade. Então, vamos ao princípio da fungibilidade. A fungibilidade, ela decorre naturalmente da instrumentalidade das formas. Né? O processo civil contemporâneo, eu costumo dizer, o processo civil da efetividade. Não é o processo civil das formalidades. O processo civil onde prepondera a essência do ato. O artigo 277, lá ainda na parte, na teoria geral do Código, quando trabalha do capítulo das nulidades, ele nos ajuda a entender isso aqui. Tem aplicação sobremaneira aqui nesse ponto. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Então, se a lei prescrever um certo recurso e a parte utilizar outro, mas alcançar a finalidade de recorrer, vamos salvar isso aí. Essa é a ideia de a fungibilidade é isso. A fungibilidade é o tribunal, o primeiro ponto é esse, portanto, é o tribunal receber o recurso errado como se fosse o recurso certo. Fingir que o errado está certo. Porque o que importa é a essência, não a forma. Agora, isso não é sempre. Tá? Não é em todo caso. Não é em todo recurso errado, porque senão não faria sentido. Analisar o que é certo e o que é errado. Se o que é certo passa porque é certo. E o que é errado também passa, porque mesmo sendo errado não tem problema nenhum, não faz sentido. Você perde a racionalidade toda. Então, veja, eu estou aqui explicando a construção do raciocínio. Longe de mim dizer que é todo recurso errado que passa pelo crivo. Não é isso. Muito pelo contrário, nós vamos ver que nós temos, e essa questão da fungibilidade passa muito pela jurisprudência do STJ. Né? A jurisprudência do STJ, ela nos traz dois requisitos, desde o código anterior, e um desses requisitos perdeu até um pouco de sentido no código atual, mas whatever. De todo modo, mesmo que tenha perdido um pouco de sentido, vamos continuar tratando. Não há revogação expressa, não é incompatível também, vamos assim dizer. Nós temos dois requisitos, portanto, para a aplicação dessa fungibilidade, para que você possa receber o recurso errado como se fosse o certo. E aí, quais são os requisitos? São dois, como eu lhes disse. Né? O primeiro requisito é o que se chama de dúvida objetiva. Dúvida objetiva. Significa dizer que o cara errou. Aos olhos do relator, que é quem vai receber, analisar o recurso, não era o recurso A, era o recurso B. Mas eu reconheço que tem dúvida aqui se o recurso cabível era o A ou B. Tem quem diga na doutrina que é o recurso B, como o cara interpôs. Eu acho que é o A. Mas não é um erro grosseiro. Aqui, a grande questão é que não seja considerado um erro grosseiro. Se houver uma controvérsia razoável, portanto, quanto à definição de qual seja o recurso cabível, nós temos ali o preenchimento desse primeiro requisito, a jurisprudência do STJ. Né? Um exemplo, durante muito tempo houve uma confusão na jurisprudência do STF e no STJ
Eu não tenho como me aprofundar muito aqui, porque os senhores não viram esses recursos especificamente, né? Mas eles fizeram uma cagada mesmo, uma confusão de qual era o recurso cabível entre o agravo interno e os embargos de declaração. Eles diziam que você tinha que recebiam um como se fosse o outro, que a parte, quando interpunha o agravo de interno, na verdade ela tinha que interpor os embargos de declaração, e o tribunal estava errado. Na verdade, o tribunal estava errado. Eu não tenho como avançar muito aqui na controvérsia, porque os senhores não definimos quanto que é o cabimento do agravo interno, quanto que é o cabimento do embargo de declaração. Minimamente, o agravo interno ele é cabível da decisão unipessoal do relator. Nós vemos que o relator pode decidir monocraticamente. Da decisão monocrática, você pode interpor recurso para levar para o colegiado. Esse recurso que leva para o colegiado chama-se agravo interno. Quando você interpunha uns embargos de declaração para aperfeiçoar a decisão do relator, ele recebia como agravo interno e mandava para o colegiado julgar. Estava errado isso. E aí essa confusão que eles mesmos provocaram fez com que as partes começassem a interpor agravo interno, mesmo sabendo que estava errado. Durante muito tempo, eles recebiam um como se fosse o outro. E aí depois eles voltaram atrás. Novos julgadores corrigiram o equívoco. Como é que eles iam deixar de receber, mesmo eles estando certos? Tem que ser embargo de declaração. Para aperfeiçoar a minha decisão enquanto relator, o recurso cabível é embargo de declaração. Não agravo interno. A parte diria, mas eu interpus agravo interno porque o tempo todo você, tribunal, dizia que era agravo interno. Tem uma dúvida objetiva. Mesmo que não seja, então recebe, por favor, porque eu cometi o erro até induzido por você, pô. Recebe, por favor. Não pode me prejudicar por uma questão formal como essa. Inclusive, nesse caso, ainda mais óbvio, foi um erro que você provocou. E aí, esse caso ele é tão paradigmático que resultou até, vejam os senhores, em texto de lei. O CPC trouxe a possibilidade, também não vou avançar muito aqui, justamente porque isso não é matéria aqui nossa, mas vejam que o 1024, parágrafo 3º, ele trata justamente dessa ele trata, então, expressamente dessa possibilidade de fungibilidade entre o agravo interno e os embargos de declaração. 1024, parágrafo 3º. Aí vejam lá depois, ele vai conhecer os embargos de declaração como agravo interno e tal. Ele vai conhecer de um como se fosse o outro. Primeiro requisito, portanto, é a dúvida objetiva, que haja uma controvérsia na doutrina e/ou jurisprudência a respeito de qual seja o recurso cabível. Significa dizer, portanto, que não há erro grosseiro. O grande objetivo aqui é a demonstração de que não há erro grosseiro. E o segundo requisito, como eu lhes disse, são 2 requisitos. O segundo requisito é que se respeite a tempestividade do recurso correto. Porque uma coisa é você salvar qual seria o recurso correto. Uma coisa é eu, que sou relator, falar assim, cara, tu interpôs o recurso errado. Eu estou com um recurso teu aqui, mas não era para ser esse aqui, era para ser um outro. Eu posso fingir que esse teu é o outro. Eu posso fingir que esse agravo interno é um embargo de declaração. Ou que esses seus embargos de declaração é um agravo interno. Eu posso fingir. Agora eu tenho um outro problema. Então eu estou com o recurso teu errado, mas vamos fingir que é o certo. Fingir, ok? Então superei esse primeiro passo. Agora eu tenho outro problema. Você interpôs o recurso no prazo errado. Como você achava que era o outro, você interpôs no prazo do outro, e se o prazo do outro é maior, você lascou. Você interpôs no prazo maior. E a tempestividade é um requisito intransponível nos tribunais. Vou repetir especialmente estando próximo
da entrega de trabalhos. A tempestividade é um requisito intransponível e insuperável nos tribunais. Eles admitem superar diversos requisitos, mas a tempestividade eles não admitem. Nós não falamos lá do artigo 932, parágrafo único, da primazia, da princípio da primazia da resolução do mérito, um pouco dessa instrumentalidade das formas. No momento próprio eu vou falar, olha, a tempestividade não entra nesse balaio aí não. Quando a gente for tratar dos requisitos de admissibilidade dos recursos, onde vai chegar o momento de falar a tempestividade, artigo 1003 do CPC, eu vou pontuar com os senhores que a tempestividade é realmente intransponível. E aqui a gente já pode começar a tratar disso. Na fungibilidade, os tribunais até admitem fingir que um é outro. E é a questão de cabimento, é a questão de você utilizar o recurso equivocado. Mas o requisito da tempestividade eles não admitem. Então, se o recurso A que você utilizou e é o errado, tem prazo de 15 dias, e você protocolou no 15º dia, você protocolou o recurso A, que tem prazo de 15 dias, no 15º dia. Mas o recurso cabível era o recurso B, que tem prazo de 10 dias. O julgador pode até fingir que o recurso A é o B. Ele pode até fingir que o recurso A é o B, se tiver dúvida objetiva. Mas o que vai te emperrar? Você passou os 10 dias. O que se dizia ainda no... aqui é essa questão que perdeu um pouco de sentido. Já vou dizer o porquê que perdeu o sentido. Mas o que sempre se disse em relação a isso? Na dúvida, você tem dúvida objetiva, utiliza o prazo menor. Quando você está em dúvida entre A e B, protocola o A. Se você acha que é o A, vai chutar o A. Questão, vai chutar o A, chuta em 10 dias. Porque se for o B, o julgador vai até trocar o A por B. Mas ele só vai fazer isso no prazo do B. Se o prazo do B é 10 dias, você tem que interpor o A no prazo do B. Porque senão, você vai tomar na cabeça, vai tomar o indeferimento por outra razão, pela tempestividade. Então, o segundo requisito para ser salvo, essa boia de salvação, a fungibilidade, é a tempestividade. Ok? Por que perdeu hoje em dia o sentido? Porque o Código de Processo Civil de 2015 ele empreendeu uma unificação dos prazos. Vamos tratar melhor dos prazos no próximo tópico da disciplina, que são os requisitos de admissibilidade dos recursos. Mas o artigo
E aí, hein? Onde paramos, hein? Tá ruim hoje, hein? Tá brabo. Até onde os senhores ouviram, meus caros? É isso, Edilando. Havendo dúvida objetiva, deve recorrer no prazo menor. E aí eu dizia, apareceu para mim que eu caí quando eu mencionava que eu falei que vai perder um pouco de sentido falar isso no código atual, quando em razão da previsão do artigo 1003, parágrafo 5º do CPC, que nós vamos tratar adiante no momento próprio, ao próximo tópico da disciplina. Ele prevê que o prazo de todos os recursos é de 15 dias. Menos um, adivinha qual? O que é sempre exceção de tudo? Embargos de declaração. Né? Então, os embargos de declaração têm um prazo de 5 dias. Está lá no 1023. Os embargos de declaração, 5 dias. Tirando os embargos, todos os outros têm prazo de 15 dias. E você não... os outros recursos tem prazo de 15 dias, então você não vai cair nessa questão do problema de prazo, da tempestividade. É o que se espera. E aquela previsão da fungibilidade do agravo interno com os embargos de declaração que eu mencionei, e problema que o STF e o STJ criaram, já aí nós tínhamos um problema, porque os embargos têm prazo de 5 dias, a agravo interno não tem prazo de 5 dias. Geraria um grande problema. Por isso que foi importante ter uma previsão em lei expressa, aí não tem qualquer tipo de problema nesse sentido. Uma outra previsão expressa, no sentido de fungibilidade, eu mencionei o 1024, parágrafo 3º, né? Dos embargos pelo agravo interno. Nós temos também o 1032 e 1033 em relação ao RESP e ao RE. Então, quanto aos recursos para os tribunais superiores, RESP e RE, isso é chamado de conversibilidade. Você converte um recurso no outro. Conversibilidade. 1032 e 1033. São as hipóteses e previsões expressas no código. Agora, quando eu caí aqui, essa última vez, eu dei uma olhadinha aqui no chat do grupo dos professores e cara, todo mundo reclamando. É um problema pontual da plataforma, não tem nada a ver com a internet de nenhum de nós. Eu acho que tem professor que não conseguiu nem entrar até agora.
Pelo visto, é alguma instabilidade da plataforma, né? Torcer para que resolva rápido, tá? Torcer também para que não caia mais. Ver se a gente consegue terminar os princípios hoje aqui. Tem mais princípio para ver, tem bastante coisa ainda para ver. Vamos lá? Sigamos, senhores. Vamos lá, a luta continua. Então, amigos, o próximo princípio que eu quero ver com os senhores é o princípio da proibição da reformatio imperius. Princípio da proibição da reformatio imperius. Princípio da proibição da reformatio imperius. Então, primeiro, vamos construir aqui um raciocínio. Temos algumas coisas para ver, temos uma regra geral, depois vamos ver uma exceção. Eu já até mencionei esse princípio aqui com os senhores, não sei se foi na última aula ou em aulas anteriores, mas vamos ver tudo. Vamos lá. Quem recorre, meus amigos, define os limites da atuação do tribunal. Nós pontuamos isso quando do estudo do efeito devolutivo. Quando do estudo do efeito devolutivo na linha horizontal, efeito devolutivo na linha vertical, quando nós vimos também o efeito translativo, vai ter a ver com o que nós vamos tratar aqui. O efeito devolutivo nós tratamos, vai outra expressão aí em língua latina, essa regra aqui, tantum devolutum quantum appellatum. Tantum devolutum quantum appellatum, que está associado à ideia do princípio da congruência, a distrição, correlação, sinônimos, né? O princípio da congruência, da correlação, da distrição, que é o vínculo que existe entre a petição inicial e a sentença, lá no processo do conhecimento, né? O princípio da congruência, correlação, a distrição. Em âmbito do tribunal, a gente chama dessa forma, tantum devolutum quantum appellatum. Significa, portanto, que a atuação do tribunal, o efeito devolutivo está limitado, ele é definido, portanto, pelo recorrente. Então, se o recorrente pede uma providência do tribunal para modificar a decisão em certo sentido, exemplo, a sentença condenou o réu a pagar ao autor 80 mil reais. Acontece que o autor formulou o pedido inicial de 100 mil. O autor pediu 100 mil, ganhou 80. Ele recorre para aumentar de 80 para 100. O tribunal pode diminuir de 80 para 50? De 80 para 30? Pelo princípio da reformatio imperius? Não. O recorrente não pode ter a sua situação jurídica prejudicada por conta do seu próprio recurso. É claro, eu só mencionei a interposição do recurso pelo autor. Se o réu recorreu, o autor perdeu só em 20 mil, né? Pediu 100 e levou 80. Mas o réu sucumbiu nos 80 mil que ele foi condenado. Se o réu interpuser recurso para diminuir de 80 para 0, claro que o tribunal pode diminuir de 80 para 0, de 80 para 20, de 80 para 50. E aí, ao julgar o recurso do réu, o tribunal é livre. Então, quando as duas partes recorrem, acaba que o tribunal tem uma liberdade ampla para fazer o que quiser no processo. Eu estou aqui tratando o princípio da reformatio imperius, ele tem aplicação naturalmente para o recurso da própria parte.
Então, quando só uma parte recorre, a consequência é que, pelo julgamento do recurso da própria parte, ela não pode ter a sua situação jurídica prejudicada. Porque o recurso não gera um prolongamento do processo, gera um prolongamento do processo para buscar a reforma da decisão para melhorar a situação jurídica da parte. Não é, nós não vimos aqui o princípio da voluntariedade, quem recorre não manifesta uma vontade. Veja, voluntariedade, o recurso é um ato voluntário, efeito devolutivo, o efeito devolutivo é limitado pela parte, a parte pede uma melhora na sua situação jurídica, então não pode ter princípio, eu disse que tem uma regra geral e uma exceção. Essa é a regra geral. Nós não podemos ter um prejuízo quando do julgamento eu não posso ter um prejuízo. Então, se eu fui a juízo pedindo 100 mil e tive uma sentença de parcial procedência recebendo 80, condenando a outra parte a me pagar 80, se eu pedir para o tribunal aumentar de 80 para 100, ou o tribunal diz que eu não tenho razão e mantém 80, ou ele aumenta de 80 para 85, 80 para 90, não pode piorar. É isso que esse princípio nos diz. O princípio da proibição, da reforma para piorar. Reformatio imperius. Essa é a regra. Esse é o sentido. Agora, eu disse que ele tem uma exceção, né? Qual é a exceção? A exceção desse princípio, meus amigos, é o efeito translativo, que nós estudamos na aula passada. No que consiste o efeito translativo? O conhecimento de ofício pelo tribunal de questões de ordem pública. Então, se houver alguma questão de ordem pública pendente, o tribunal pode tomar conhecimento, independentemente da vontade da parte, e ao tomar conhecimento, portanto, ele pode julgar contrariamente à parte, justamente porque é uma questão de ordem pública. E aí, no meu exemplo, você imagina que a outra parte não tenha recorrido, o juiz não tenha percebido, a outra parte não tenha, no curso do processo, alegado em contestação em momento nenhum a prescrição. E eu formulei uma pretensão prescrita. Eu recebi os 80 mil e já estava prescrito. O tribunal lá em cima percebeu. O tribunal pode reconhecer a prescrição. O juiz tinha me dado 80 mil. Se eu tivesse deixado quieto, não tivesse interposto o recurso, ia transitar em julgado, formar coisa julgada material, artigo 502, e só por ação rescisória ia ser difícil de reformar. Você não encontrar no artigo 996 hipótese de rescindir essa sentença. Ia se tornar imutável. Eu recorri para aumentar. A regra é que não pode piorar. Mas ao se pronunciar sobre uma questão de ordem pública, e prescrição é uma questão de ordem pública, o tribunal pode piorar a minha esfera jurídica e julgar improcedente meu pedido, reduzir de 80 para 0? Pode. É uma exceção, que é uma questão de ordem pública. Então está aí o princípio da proibição da reformatio imperius. Não pode reformar para piorar, em regra, salvo no conhecimento de ofício pelo tribunal, independentemente da vontade do recorrente. Então, foge ao efeito devolutivo, tanto devoluto quanto apelato. Agora estamos no efeito translativo, conhecimento da questão de ordem pública, de ofício pelo tribunal. Justamente como é uma questão de ordem pública, imagina que eu sou parte ilegítima, para não ficar só na prescrição. O juiz me deu 80 mil, mas o tribunal reconheceu que eu não tenho direito a nada. Quem teria direito no máximo seria, sei lá, minha mulher, meu pai, que eu sou parte ilegítima, ilegitimidade ativa. O tribunal pode reconhecer? Pode. É uma questão de ordem pública. Ok?
Então está aí o princípio da proibição da reformatio in pes, a regra e a correspondente exceção. O Edilando traz uma questão ali. Deixa eu ler. Professor, esse princípio tem aplicação em processo administrativo? Aí não, sabe por quê? Porque aí entra na questão da autoexecutoriedade da administração, né, Edilando? O direito administrativo ele é regido por uma outra órbita, né? Tem a lógica da autoexecutoriedade, poder de polícia da administração. Teria que ver melhor com o professor de direito administrativo, mas a administração pode corrigir a qualquer momento seus atos, né? Poder de polícia. Beleza? Fiquei até pensando que poderia ter caído de novo. Vamos lá, temos mais um tempinho. Vamos a outro princípio. Vamos lá, meus amigos, princípio da consumação. Princípio da consumação quanto aos recursos. Naturalmente, o princípio da consumação ele está associado à preclusão consumativa, que eu mencionei até ainda há pouco com os senhores aqui, né? O princípio da consumação ele está associado à preclusão consumativa. Você tem que interpor um recurso só. Se você interpuser dois recursos, vai valer só o primeiro. O princípio da unirrecorribilidade, da singularidade, como nós mencionamos. O que vai valer só o primeiro? Preclusão consumativa. Você não pode, não se admite interposição simultânea, só salvo nos casos previstos em lei, que nós estudamos. Não se admite também a substituição. Porque senão, o que as partes fariam? Depois o recurso errado. Substitui, até chegar ao recurso certo. E claro que o processo não se presta a isso. Né? O processo ele é composto por fases preclusivas, inclusive a fase recursal. Aqui nós temos um dado importante e eu não sei o quanto que eu vou poder falar aqui, porque demanda o conhecimento, o aprofundamento dos embargos de declaração. Eu vou tangenciar, eu vou tatear aqui. Talvez seja melhor eu aprofundar depois. A questão é a seguinte. No artigo 1024, quando se trata do julgamento dos embargos de declaração, os parágrafos 4º e 5º, eles tratam justamente da possibilidade de modificação do recurso. Mas qual é a lógica aqui? Nós não vimos que a interposição dos embargos de declaração consistem justamente numa exceção ao princípio da singularidade que nós mencionamos ainda há pouco? De cada decisão cabe apenas um recurso. Nós falamos lá atrás, salvo os embargos de declaração. Porque o 1022 vai afirmar que de toda decisão cabe embargo de declaração. Então vamos utilizar aqui como exemplo, nós utilizamos lá atrás esse mesmo exemplo, a sentença. O 1009 vai dizer que da sentença cabe apelação. E o 1022 vai dizer que de qualquer decisão cabe embargo de declaração. Acontece que a sentença é uma decisão. Então, da sentença cabe apelação e também embargo de declaração. O que acontece é o seguinte: pode ser que uma parte apresente apelação
e a outra parte apresente embargo de declaração. Aí eu não vou me aprofundar muito aqui, porque nós não estudamos as espécies de recurso. Porque os prazos vão correndo paralelamente. Muitas vezes, quando uma parte interpõe o recurso, até o tribunal receber, até você ser intimado, tomar conhecimento, você já apresentou o teu recurso. E aí, o que o dispositivo está prevendo ali? Pode ser que quando do julgamento dos embargos de declaração da outra parte, o juiz, ao aperfeiçoar a decisão, ele venha a mexer na decisão. Ele modifica a decisão. Ele modificou a sentença. Você imagina, os embargos da outra parte era para tratar de uma omissão, algo que ele não julgou. O juiz reconhece que ele não julgou. E aí ele trata de uma nova decisão. Quando você apelou, você não tratou daquilo, naturalmente. Será que você não vai poder abordar aquela nova decisão dos embargos? Os parágrafos 4º e 5º vão dizer que sim. Eu não vou ler, eles são extensos, não tem necessidade. Depois vocês fazem lá a leitura. Vamos ver nas aulas próprias dos embargos de declaração. Mas a lógica, a ideia é essa. Quando do julgamento dos embargos de declaração, se houver mudança substancial da decisão embargada e já houver sido interposto outros recursos pela outra parte, é possível viabilizar modificação, não é uma exceção a esse princípio da consumação, e diz justamente que não se admite substituição do recurso. Mas nesse caso, justamente o que estamos vendo é que se admite uma substituição. Mas admite substituição somente quanto a esse ponto. Somente quanto a esse ponto. Então, resumidamente, o acolhimento dos embargos gera modificação da decisão já recorrida pela outra parte, vai acarretar uma intimação para a interposição de complementação do recurso em 15 dias. Nós tínhamos uma súmula do STJ, súmula de número 418, súmula 418 do STJ, que está incompatível com essa nova previsão do CPC, os parágrafos do 1024, parágrafos 4º e 5º. Porque um dos parágrafos diz isso. Você tem o direito a substituir. O outro parágrafo diz o contrário. Diz o seguinte: eu interpus a apelação. A outra parte interpôs os embargos de declaração. Aí, ao julgar os embargos de declaração, o juiz não mexeu na sentença. Então, aquela sentença que eu apelei manteve a mesma coisa. Eu já apelei. O STJ tinha um entendimento louco, que nós vamos voltar a analisar tudo isso, mas, resumidamente, ele tinha um entendimento louco de que eu tinha que apelar de novo. Ou que eu tinha que confirmar, ratificar aquela apelação. Isso era sumulado, essa súmula 418. E esses parágrafos vão dizer que não precisa, já está apelado, já está recorrido. Então, esses parágrafos superam essa súmula 418. Não há necessidade de ratificação do recurso já interposto se o julgamento dos embargos não acarreta modificação na decisão já impugnada. Ok? Beleza? Então, meus amigos, vou fazer uma pausa aqui, porque eu confesso que eu estou com dor de cabeça. Nós temos 20 minutos, né? Acabaram os princípios. Os senhores estão aí ainda? Eu estou com medo de ter caído. Sim?
pelo menos é o seguinte, às vezes que isso aconteceu, o sistema ficou instável, caiu e tal, a gravação depois fica boa. Fica uma gravação só. Pessoal, vamos ver mais 10 minutinhos aqui. Vou liberar vocês um pouquinho mais cedo hoje, que eu tô meio barro, meio tijolo. Então, amigos, é o seguinte. Tendo superado o estudo dos princípios dos recursos, nós vamos passar agora ao estudo, à análise dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Eu já havia comentado com os senhores que os recursos eles passam por um duplo juízo. Antes do juízo de mérito, que é a análise final quanto ao julgamento do pedido do recurso, reforma, invalidação, ou mesmo esclarecimento ou integração do recurso, da decisão impugnada, nós temos um primeiro juízo, que é o juízo de admissibilidade. Só se julga o mérito se passar de modo satisfatório pelo juízo de admissibilidade. No juízo de admissibilidade, analisam-se aspectos formais, procedimentais. E no juízo de mérito, questões de fundo, né? Julgamento de mérito. No julgamento de mérito, você pode até julgar questões processuais, que podem ensejar a invalidação da decisão impugnada. Tá? Pois bem, vamos passar a análise desse primeiro juízo, o juízo de admissibilidade. Nesse juízo de admissibilidade, nós vamos justamente tratar dos requisitos de admissibilidade. E esses requisitos de admissibilidade, eles se dividem em dois grupos. Esses dois grupos, eles serão tratados por mim aqui com os senhores como requisitos intrínsecos e requisitos extrínsecos. Requisitos intrínsecos porque estão associados ao próprio, algo interno, ao próprio direito de recorrer, e requisitos extrínsecos porque estão fora, alheios, aspectos formais ao direito de recorrer. Mas na doutrina há quem trate como requisito objetivo e requisito subjetivo, há quem trate como condições recursais, pressupostos recursais. Do ponto de vista de nomenclatura, não há aqui, vamos dizer, uma unanimidade. Cada um trata de um jeito. Eu diria que a maioria seguem, como eu estou vendo aqui com os senhores, pressupostos intrínsecos de admissibilidade, pressupostos extrínsecos. Falar pressuposto do requisito está no mesmo também. São nomenclaturas que se assemelham, que se equivalem. Tá? Então, vamos lá, vamos começar pelos pressupostos ou requisitos intrínsecos de admissibilidade. Como eu disse, esses pressupostos intrínsecos de admissibilidade, eles se associam ao próprio direito de recorrer em si. Então é algo interno, é algo que está intrínseco, interiorizado, está dentro do direito de recorrer. Você está ali analisando se o recorrente tem o direito de recorrer. Por isso que são os pressupostos intrínsecos. Quais são esses pressupostos intrínsecos? São 4 pressupostos intrínsecos. Nós não veremos os 4 hoje, agora. Vamos elencá-los. Primeiro dos 4 pressupostos intrínsecos, cabimento. Segundo dos pressupostos intrínsecos, legitimidade. Segundo dos pressupostos intrínsecos,
interesse. Quarto dos pressupostos intrínsecos: ausência de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito de recorrer. Ok? Esses são os pressupostos intrínsecos de admissibilidade. E aí vamos tratar, porque dá tempo aqui, e eu estou aguentando mais um pouquinho. Vamos tratar, porque é rápido também, do cabimento. E a gente para esse encontro. Vimos bastante coisa. Cabimento. O que significa esse requisito intrínseco do cabimento? Para o seu recurso ser admitido, você deve interpor o recurso cabível. Nós já vimos hoje uma série de princípios. Nós vimos lá no princípio da taxatividade. Nós vimos que somente é recurso aquilo que a lei chama de recurso. Nós vimos o princípio da unirrecorribilidade ou o princípio da singularidade, unicidade. Significa que você só pode interpor um recurso em regra. Qual recurso você vai interpor? O recurso cabível. De cada decisão, a lei prevê o cabimento de um recurso específico. E aí nós veremos, no transcorrer do curso, qual é o recurso cabível. Eu já mencionei aqui rapidamente para vocês, por isso que eu vou citar aqui a título de exemplo, tá? Isso aqui é apenas um exemplo. O artigo 1009 do CPC. É até interessante que se faz menção a essa ideia de cabimento. O termo aparece, né? Artigo 1009, da sentença cabe apelação. Então, cabimento da apelação. Aparece ali, sentença. Sentença, tipo de decisão. De cada decisão cabe um recurso. Recurso de apelação, cabível em face de sentença. Por aí vai. Quando do estudo dos recursos em espécie, isso vai ficar mais claro para os senhores. Esse é o primeiro requisito. Tem que acertar o recurso cabível. Você tem que utilizar o recurso adequado para impugnar a decisão que você pretende impugnar. O artigo 994 tem um rol de vários recursos possíveis. Eu mencionei. Claro que você não pode utilizar qualquer um. Não é um jogo de baralho. Você utiliza... Não, eu vi aqui que o recurso extraordinário é para o STF, né? Então deve ser um recurso forte pra caramba. Vou utilizar ele aqui. Claro que não. Ele não vai ser admitido e você vai perder o processo. Recebi uma sentença de um juiz do juizado. É uma causa simples. Então vou utilizar um recurso que é para ir lá para o ministro do STF. Um recurso forte, robusto. Então vai pegar bem. Não me dá bem, não. Vai se dar mal. Estou utilizando o recurso errado. Nós vimos que lá no juizado é cabível o recurso da lei do juizado, lá do artigo 41. Recurso que é chamado lá de recurso inominado. Tem que utilizar aquele recurso de lá, deles de lá. De cada decisão é cabível um recurso específico. Quer ver? Para vocês verem como é que o tamanho do drama aqui. 1009 está dizendo ali, da sentença cabe apelação. Não está dizendo da sentença cabe apelação? Está muito claro, né? Não é difícil interpretar esse dispositivo, não. A sentença cabe apelação. Receber uma sentença cabe o quê? Receber uma sentença, quer recorrer. Qual é o recurso? Apelação. Sempre. Se a sentença que você recebeu foi proferida em uma falência, e a sentença foi no sentido de deferir o processamento da falência, sabe qual é o recurso cabível? Agravo de instrumento.
professor está ficando maluco, não está no 1009 isso não. Não, claro que não, porque a falência é regida por uma lei própria, a Lei 11.101. Lá no artigo 100 da Lei 11.101, a Lei de Falência, eles vão encontrar essa previsão. A sentença que acolhe o pedido de falência é impugnável por agravo de instrumento. Para que os senhores vejam como é que de cada decisão, em cada matéria, é previsto um tipo específico de recurso. Até algo simples como a sentença cabe apelação, uma sentença específica, uma sentença de falência. Não confundam aquilo que eu estou falando, por favor, tá? Essa associação entre sentença e agravo de instrumento é em uma sentença específica no processo de falência e nem é todo o processo de falência. É no processo de falência quando a sentença julga procedente. Porque no processo de falência, quando a sentença julga improcedente o pedido de falência, é apelação. Mas isso os senhores verão, os senhores terão uma disciplina sobre falência, recuperação judicial e falência. Eles vão estudar isso melhor lá. Para os senhores verem como é que as coisas no direito não são simples. É aquela advertência que eu faço, não dá para estudar pelo Google, né? Não dá. Ok, meus amigos? Então esse é o primeiro dos requisitos de admissibilidade, o honrado, o digníssimo cabimento. Deve ser utilizado o recurso adequado, o recurso cabível para cada decisão, a lei que vai te dizer. Ok? Senhores, é isso. Então, vamos ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Eu vou ter que dar uma descansada ali. Eu vou liberar os senhores 8 minutos mais cedo, para dar esse desconto. Seguinte, não se esqueçam, por favor, nós vamos nos encontrar essa semana ainda, sábado, 14 horas. Ok? Aula de reposição, aí eu purgo a minha mora, não devo nada para os senhores mais. Sábado agora, 14 horas, vem quem quiser. Ok? Mas terá matéria nova, obviamente. A gente vai seguir desse ponto aqui. Os pressupostos intrínsecos de admissibilidade. Ok? Um abraço. Vou encerrar aqui a gravação.